Alô, alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio e todos aí que estão se preparando para o Enem, para um concurso público, para o vestibular. Eu sou o professor Carlos Queiroz, nós somos do Matemática Mil e Problemas e nessa videoaula, nossa 14ª aula é sobre o tema principal, fração, nós vamos explicar para vocês como se efetua, como se faz multiplicação de frações. Vamos ver? Na próxima videoaula nós vamos discutir para vocês sobre fração inversa. Peço aí a colaboração de vocês para que vocês curtam a nossa página, deixem o seu like e inscrevam-se no nosso canal. Então nós vimos em videoaulas anteriores como se efetua, como se faz a subtração e adição de frações. Agora nós vamos discutir com vocês a multiplicação de frações, que eu acredito que entre as operações básicas da matemática, a multiplicação de frações seja mais fácil de ser efetuada. Vamos dar aqui uma revisada na regra, na norma, para nós efetuarmos a multiplicação de frações. Diz o seguinte, a multiplicação de frações é realizada multiplicando o numerador da primeira fração com o numerador da segunda fração e, em seguida, multiplicando o denominador da primeira fração com o denominador da segunda fração. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui, primeira coisa a ser observada com atenção. Que tipo de operação você está trabalhando? Que tipo de operação você vai efetuar? Então, esse ponto aqui identifica o que? Uma multiplicação. Multiplicação de quem? Das frações 2/3 pela fração 1/5. Na fração 2/3 e 1/5, é fácil a gente identificar os numeradores, que são os números que ficam acima do traço de fração, o 2 e 1. Então, são respectivamente os numeradores da primeira e segunda fração, e 3 e 5 são respectivamente os denominadores da fração 2/3 e da fração 1/5. O que é que diz a regra ali? O que é que a gente tem que fazer agora? Multiplicar os numeradores entre si. 2 vezes 1, 2 vezes 1. E multiplicar os denominadores entre si. 3 vezes 5, 3 vezes 5. Repetir aqui para ficar didaticamente mais fácil de ver. Agora é só multiplicar. Numerador por numerador. 2 vezes 1 é 2. Denominador por denominador. 3 vezes 5 é 15. Ok? Fácil, né? Agora nós vamos ver aí um novo exemplo. Então vamos ver mais um exemplo. Nós temos aqui o quê? Uma multiplicação indicada aqui pelo pontinho, multiplicação de duas frações, 7/5 e 3/5. Nessas frações, o 7 e o 3 são os numeradores das frações, são os números que ficam acima do traço de fração, o 5 e o 4 são os denominadores. O que é que diz a regra para multiplicarmos frações? Nós devemos multiplicar numerador por denominador, 7 vezes 3, repetir aqui, e multiplicarmos denominador por denominador, 5 vezes 4, 5 vezes 4. Agora é só fazer as contas. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 3, 21. 5 vezes 4 igual a 20. Então, ao multiplicarmos as frações 7/5 e 3/4, nós teremos como produto, teremos como resultado da multiplicação, a fração 21, 21, 21, 20 avos. 21, 20 avos. Vamos ver mais um exemplo? Vamos analisar aqui mais um exemplo de multiplicação entre frações. Sempre primeiro, com bastante atenção, observar que tipo de operação nós estamos efetuando. Multiplicação, caracterizada aqui pelo esse pontinho. Esse ponto indica o quê? Que a fração 4/5 está sendo multiplicada pela fração 3/4. Quem são os numeradores? Os numeradores são quais? O 4, numerador da primeira fração, o 3, o numerador da segunda fração. Quem são os denominadores? 5 é o denominador da primeira fração,
4 é o denominador da segunda fração. Lembrem que os numeradores são aqueles números que ficam acima do traço de fração. Os denominadores são aqueles números que ficam abaixo do traço de fração. Portanto, 4 e 3 são numeradores, 5 e 4 são denominadores. Como é que se efetua, como é que se faz a multiplicação entre essas frações? Multiplicando seus numeradores. 4 vezes 3, reescrevi aqui, 4 vezes 3, e multiplicando os denominadores. 5 vezes 4, 5 vezes 4. 4 vezes 3, 5 vezes 4. Aqui nós temos uma situação especial. Aparece o 4 no numerador e o 4 no denominador. E operações de multiplicação. O que a gente pode fazer? Nós podemos simplificar o 4 do numerador pelo 4 do denominador. Porque 4 dividido por 4 vai dar 1. O que é que sobra? 3 quintos. Portanto, a multiplicação da fração 4 quintos pela fração 3 quartos tem como resultado 3 quintos. Ok? Vamos agora analisar mais. Então, mais um exemplo para a gente consolidar essa ideia de multiplicação de frações, de como se efetua a multiplicação de frações. Então, primeira coisa que você tem que ficar atento, que tipo de operação você está realizando. Esse pontinho aqui indica que é uma multiplicação. Então, nós temos 3 quartos multiplicando 5 vinteavos. Lembra como é que é a regra? O que é que se faz? A gente multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Então vamos multiplicar 3 vezes 5, que são os numeradores, são os números que ficam acima de traço de fração. 3 vezes 5 e vamos multiplicar os denominadores. 4 vezes 20. 4 vezes 20. Agora é só efetuarmos. 3 vezes 5 é igual a 15. Na sequência, 4 vezes 20 igual a 80. Então, nós temos aí que a multiplicação de 3 quartos por 5 vinteavos ficou igual a 15 oitentaavos. 15 oitentaavos, nós podemos simplificar essa fração, pois tanto 15 quanto 80 são divisíveis por 5. Então, vamos dividir o numerador 15 por 5 e também o denominador 80 por 5. 15 dividido por 5 é igual a 3. E 80 dividido por 5 igual a 16. Então, o resultado final da nossa multiplicação inicial dá a fração 3/16 avos. Vamos ver mais um exemplo? Então, vamos ver mais um exemplo sobre multiplicação de frações. O exemplo de 5 vezes 1/2 vezes 8. Lembrando ali que os pontinhos indicam operação de multiplicação. Bom, mas a gente olhando aqui a princípio, o 5 é um número inteiro. Como é que a gente vai multiplicar o 5 vezes 1/2 vezes 8? Bem fácil. O 5 é um número inteiro, nós podemos substituir o 5 por 5 sobre 1. Por quê? 5 dividido por 1 é igual a 5. Então não existe nenhuma dificuldade em substituir o inteiro 5 pela fração 5 sobre 1. A mesma coisa com 8. O 8 também é um número inteiro. Então nós podemos substituir o 8 por 8 sobre 1. E agora vamos efetuar a multiplicação. Como é que se faz? Multiplicando os numeradores entre si e depois multiplicando os denominadores entre si. Então como é que fica? 5 vezes 1 vezes 8. 5 vezes 1 é 5 vezes 8, 40. 40 no numerador. 1 vezes 2 vezes 1 é igual a 2. 40 é divisível por 2. 40 dividido por 2 igual a 20. Então, ao multiplicarmos 5 vezes 1/2 vezes 8, isso dará o inteiro
20, ok? Muito obrigado aí e até a nossa próxima aula. Deixo aqui então a lista ou a relação de videoaulas, lembrando que o nosso tema é fração, no momento, que já estão disponíveis lá no nosso canal. Matemática 1001 Problemas, agradece aí a sua participação, nosso muito obrigado. Peço a colaboração novamente para que vocês deixem o seu like, inscrevam-se no nosso canal e comentem os nossos conteúdos. E continue estudando. Um abraço a todos.